Bom dia. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia novamente no profeta Isaías. Isaías, capítulo 26. Isaías 26, a princípio a gente vai ler a partir do verso 1. Isaías 26. Se você estiver sem sua Bíblia, fique à vontade e acompanhe no telão que vai estar sendo projetado para você. Isaías 26. Vamos lá. Naquele dia, esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. Agora a gente vai pular para o verso 16, que diz o seguinte: Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem com o teu poder e com o teu Santo Espírito nos dar esclarecimento, entendimento da tua palavra. O Senhor bem sabe que não temos discernimento espiritual, não treinamos os nossos olhos e os nossos ouvidos para te perceber. Estamos ocupados demais com as futilidades do nosso dia a dia. E por isso a tua palavra nos parece tão estranha. Mas nesse momento, Pai, eu clamo pela tua misericórdia e pela tua graça, para que o teu Santo Espírito promova no nosso meio, na nossa comunhão, o discernimento necessário para que a tua palavra fale aos nossos corações, causando, acima de tudo, transformação, gerando vida. Não permita, Pai, que a tua palavra seja ouvida como palestra, que seja admirada ou não pelas limitações do pregador, mas que a tua palavra seja discernida e absorvida espiritualmente, e que ela plante sementes, e que haja transformação e mudança na vida e no dia a dia dessa comunidade. No nome de Jesus. Amém. Quem é músico, seja por hobby, seja por profissão, sabe que o palco ou a performance que acontece nele é uma pequena parcela de todo o trabalho que envolve o dia a dia do mundo. Quando eu lidava mais com isso, quando eu ministrava mais o louvor em outras igrejas, hoje eu faço isso pouco, mas quando eu fazia isso, eu percebia no pessoal uma ideia de que esse era o filé do serviço.
O filé do serviço é tocar. Ah, chegou a turma do louvor, essa galera aí curte tocar, está em evidência, e tudo é meio fácil para eles porque eles têm talento na maioria das vezes. E o pessoal ignorava todo o trabalho que existe por detrás da performance, que é uma pequena parcela. Porque ninguém via o tanto que essas pessoas estudaram em casa, os ensaios que foram feitos ao longo da semana. Elas chegaram muito mais cedo que o resto do grupo. E, a não ser que seja no caso de um músico famoso ou muito rico, provavelmente ele carrega o seu próprio equipamento. Ao longo dos anos, nesse meu envolvimento, eu me acostumei a carregar o meu próprio equipamento. Não só o meu, mas como os equipamentos complementares, cabos, mesa de som, caixa, retorno e coisas do tipo. Não só na igreja, mas em acampamentos. E eu me acostumei com isso. Alguns anos atrás, eu ministrava louvor numa outra igreja e estava eu lá, como sempre, carregando um equipamento bem pesado, uma caixa de som, e eis que surge uma pessoa, não era muito comum, mas chegou uma pessoa mais cedo aquele dia, deixa eu te ajudar. Mas eu sempre fiz isso. Desde muito novo, eu ia falar desde pequeno, eu continuei desse mesmo tamanho. Eu sempre fiz isso. Eu nunca precisei de ajuda. Não seria agora que eu daria o braço a torcer. E eu agradeci essa pessoa, falei, muito obrigado, mas não precisa, eu dou conta. E a vida é muito engraçada, porque exatamente nesse dia, porque tinha alguém para me oferecer ajuda, e eu recusei. Nesse dia eu dei uma bela, mas de uma bela torcida travada nas costas. Eu andei torto a semana toda. Você deve imaginar, ou você pode imaginar, a minha frustração em saber que tudo isso podia ser evitado se eu simplesmente tivesse aceitado ajuda. Será que você se identifica comigo? Você consegue lembrar, vasculhar aí no porão, na sua memória, situações onde você poderia ter ouvido alguém, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, algum amigo, ou aceitado uma ajuda, um conselho, e você, por achar que dava conta sozinho, não acolheu e se arrependeu? Essa é a minha história, mas eu tenho certeza que você tem a sua. Esse texto que a gente acabou de ler, como vocês sabem, se localiza no profeta Isaías, mas a gente tem uma certa dificuldade de localizar historicamente esse trecho. Os estudiosos e os teólogos, eles têm uma certa divergência, eles não são unânimes quanto a esse assunto. Mas a gente sabe a respeito do contexto geral, não só desse capítulo, mas como dos capítulos vizinhos. E o que está acontecendo? Vocês lembram da história do rei Acás, certo? Sim? O rei Acás, rei de Judá, que Deus falou através do profeta Isaías para ele, olha, peça qualquer coisa, peça um sinal e eu vou realizar. Isso na crise Sírio-Eframita, lembra? Reino do Norte, Damasco, aliança, querem tomar o espaço de Judá, e aí Judá, ao invés de acolher a ajuda do Senhor, recorre a quem? Ao Império Assírio. E isso custa muito caro a Acás. Não só na questão da administração da cidade, porque aí vão entrar tributos, a presença do Império Assírio, o povo de Judá agora precisa se dobrar diante dos deuses assírios. A gente tem informação que o próprio Acás sacrifica um de seus filhos aos deuses pagãos. A verdade é que a Bíblia não reconhece Acás como um bom rei.
entre os descendentes de Davi. Ele é um mau rei. Um rei que não confia de maneira nenhuma no Senhor, o Deus de Israel. Mas, que bom para essa história, porque Ezequias, filho de Acás, diferente do seu pai, anda nos caminhos do Senhor. Teme ao Senhor. Não faz aliança com a Síria, pelo contrário, se opôs a ela. Fez uma coalizão com as nações vizinhas para enfrentar a Assíria. Só que agora já não é mais Tiglat-Pileser, terceiro. Agora é um outro sujeito chamado Senaqueribe. Creiam, eu passei muito tempo decorando esse nome durante a semana. E Senaqueribe está ciente da oposição que Judá está fazendo ao Império Assírio. E ele começa a sitiar as cidades do reino de Judá. E Senaqueribe, ele é ousado, porque ele começa a não só afrontar o povo, mas ele começa a afrontar o Deus de Israel. Ele começa a insultar o Deus de Israel, falando a língua dos judeus, para que todo o povo fosse humilhado, e falando, olha, Ezequias está mentindo para vocês, o Deus de vocês não é páreo para mim. Vocês vão sofrer, porque vocês estão confiando na palavra desse rei, estão confiando nesse Deus, mas eu vou destruir vocês. Não tem ninguém que sobreviveu ao meu ataque. Não tem ninguém que suportou a minha ofensiva. Vocês vão se dar mal. Diz que os oficiais de Judá falavam, vamos falar outra língua, não fala para o povo ouvir isso. Fala, não, estou falando na língua de vocês, para que o povo saiba que eu vou destruir. Outros capítulos do livro de Isaías nos trazem a informação de que a liderança de Judá procurou ajuda de quem? Do Egito. Você consegue perceber a contradição nisso? O escândalo que é isso? O povo de Israel, ao invés de confiar no seu Deus, está pedindo ajuda para o Egito. Lugar onde durante 400 anos eles foram escravos e foram libertos pela mão do Senhor Deus, Yahvé. Mas Isaías apela para Ezequias e fala, Ezequias, você é um cara temente a Deus, peça a Ele e Ele vai resolver. Vamos falar com o povo, vamos promover uma oração pública, um clamor público. E Deus vai ouvir. Escuta o que eu estou te falando, Ezequias. E Ezequias confia no que Isaías está falando. E acima de tudo confia no Senhor Deus. E ele, não só ele, mas todo o povo, se coloca diante de Deus e pede que Deus intervenha em favor deles. E na manhã seguinte, 180 mil guerreiros assírios não acordam. São afligidos por uma praga. A Bíblia diz que Senaqueribe recuou e durante toda a sua vida nunca mais voltou a atacar Judá. Interessante. O que a gente está lendo aqui? O que a gente acabou de ler? O primeiro trecho que a gente leu é uma canção. Aliás, todo o trecho que a gente leu é uma canção. Uma canção de louvor de Isaías a Deus, reconhecendo o favor, a misericórdia e o auxílio de Deus, dizendo, temos uma cidade forte.
Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em Ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Nesse trecho, e eu gosto muito dessa passagem, porque ele contrapõe duas cidades. A cidade forte e a cidade... Vamos lá. A cidade forte e a cidade altiva. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre a cidade forte e a cidade altiva? Óbvio que a cidade forte, ele está se referindo a Jerusalém. Nos textos anteriores, aparece uma crítica forte a Moabe, falando de como Moabe foi destruída por ser orgulhosa e tudo mais. Então é possível que haja relação da cidade altiva com Moabe. Moabe foi uma das nações que foi destruída num desses ataques por Senaqueribe. Mas o texto não parece estar tão preocupado em identificar uma cidade altiva em especial. O texto não parece estar querendo dizer que essa cidade é a altiva, mas ele está falando a respeito de um determinado comportamento. Um comportamento que é vivido por aqueles que não confiam em Yahvé, nas suas leis ou suas promessas. Quando Isaías recorre à ideia da cidade, ele está evocando, está fazendo alusão, não à infraestrutura urbana, mas ele está falando da cidade como sociedade, como população, como mentalidade, como cultura, como valores. E claro, falando a respeito da espiritualidade deles. E ele traz uma conclusão muito simples para nós. Que a cidade orgulhosa, a cidade soberba, a cidade que confia nos próprios recursos, a cidade que acha que pode resolver todos os seus problemas, a sociedade que não precisa do auxílio de Deus, essa sociedade vai voltar ao pó, vai ser destruída, vai sofrer. Essa é uma realidade. E o texto está nos lembrando disso, ele está dizendo que a cidade forte é aquela cidade que se firma, que se fundamenta numa rocha eterna. E o que isso tem a ver com a gente? Eu me lembro de uma entrevista que a filha do Billy Graham deu aos jornais na ocasião do 11 de setembro. Perguntaram a ela, olha, onde estava Deus nessa tragédia? E ela muito sabiamente respondeu que Deus estava muito triste com aquilo que tinha acontecido. Mas ela identificou uma incoerência. Ela identificou uma contradição nessa pergunta. Como que nós podemos falar sobre a proteção, sobre o favor, sobre a bênção desse Deus, se nós, dia após dia, semana após semana, ano após ano, séculos e séculos a fio, nós estamos afastando Ele das nossas vidas? E ela deu exemplos bem concretos. Ela falou, isso óbvio, a realidade norte-americana. Nós não oramos mais nas escolas, porque não é um ambiente para isso, não é um ambiente religioso, não tem que misturar as coisas. Nós não lemos mais a Bíblia nas escolas. Alguém apareceu aí e disse que nós não deveríamos ser rígidos com os nossos filhos, em favor da autoestima deles. E nós abandonamos uma série de valores que regiam
que direcionavam a nossa vida. E agora a gente está questionando o lugar de Deus no mundo por causa da desgraça que nós causamos e trouxemos sobre nós? A verdade é que nós vivemos nessa cidade altiva, nessa sociedade que confia na própria capacidade, que se apoia no próprio entendimento, que se acha evoluída por causa de suas conquistas tecnológicas. E deixa eu te falar um negócio, a tecnologia não é sinônimo de evolução. Está aí a Segunda Guerra Mundial para provar o que eu estou te falando. Os maiores desastres acontecendo por causa da tecnologia. Vivemos numa sociedade altiva que acredita que a justiça é aquilo que eles determinaram, que o certo é aquilo que eles determinaram, que amor é o que eu digo que é amor, porque é subjetivo, porque é relativo. E nós vivemos uma sociedade altiva. Porque contamos exatamente com aquilo que esse texto e os seus capítulos vizinhos nos incentivam a não contar. Nós somos orgulhosos. E isso não é só como sociedade, não é só pensando na esfera pública, mas a esfera pública, ela é reflexo da esfera privada, particular. Nas nossas casas, Deus não participa da educação dos nossos filhos. Nas nossas casas, Deus não participa da resolução dos nossos problemas, não participa da nossa vida financeira, não participa do nosso casamento, não participa do nosso noivado, porque a gente já decidiu tudo e não tem espaço para Ele, não tem espaço para as soluções dEle, não tem espaço para os sacrifícios que ouvir a palavra de Deus demanda. Não tem espaço. E sabe qual que é o efeito colateral? A gente desaprendeu como sociedade a lidar com a dor e o sofrimento. Se a gente termina um relacionamento, eu preciso desesperadamente procurar um outro parceiro para suprir minha carência. Ou fazer um mochilão, se você tiver condições. Eu preciso resolver os meus problemas de outras maneiras agora. Sabe por quê? Porque a dor é inaceitável, o sofrimento é inaceitável. Hoje eu arranjo medicamentos para lidar com isso com muita facilidade. Eu confio em tudo, menos no poder desse Deus, que eu digo acreditar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho vivido algumas experiências com Deus que Deus tem me incomodado muito. Ele não tem permitido que eu viva uma vida muito sossegada no que diz respeito à intimidade com Ele. Ele me incomoda dia após dia, semana após semana, e me coloca em situações onde eu sou surpreendido por Ele. E Ele não me deixa acomodar naquilo que eu acho que é ser um cristão. Sabe qual que é o maior problema da igreja? A igreja acha que já sabe o que é ser cristão. Você acha que você sabe?
Você não sabe. Você não sabe, você não sabe, você não sabe. Porque isso é uma caminhada. E é uma caminhada de humildade. É uma caminhada de quebrantamento. E a gente, quando acha que a gente sabe, quando acha que a gente resolveu, a gente se torna orgulhoso. E a gente, mesmo dentro da igreja, adquire o padrão altivo da nossa sociedade. Porque acha que a oração de manhã, ou o dinheiro que eu posso dar para a igreja, ou para uma pessoa necessitada, ou o trabalho social que eu faço, eu fiz a minha parte. Que fez sua parte? Que parte? Você vai dizer qual que é a sua parte? A gente não tem mais humildade. Eu bato novamente da tecla, a gente não tem temor. E vou falar o seguinte, porque hoje não vai alfinetar ninguém. Gente, chegar atrasado no culto é falta de temor. Conversar durante o culto é falta de temor. Porque esse é um momento sagrado, é um momento que a gente abre a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para ler como comunidade e clamar para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. No caso dela, não. Ela pode. Mas a gente vive uma mediocridade. E quando as coisas apertam, aí vocês vão naquela sala ali. Mas enquanto não apertou, vocês têm muitas boas soluções. Eu fiquei muito feliz outro dia que um casal me ligou para ajudá-los numa determinada situação, de levar no hospital, porque eu falei, pô, é para isso que eu sirvo. E ao procurarem um pastor, eles procuraram Deus. Não que eu seja, mas eu represento os interesses desse reino. E nós somos, assim como a sociedade que nos envolve, altivos, orgulhosos, achamos que descobrimos tudo, temos muitas opiniões. Não, mas eu acho, fico impressionado. Eu vou às vezes conversar com a pessoa, acho que eu concordo com você. Nossa, que bom que você concorda com a Bíblia. Obrigado, viu, por você concordar comigo. Gente, pelo amor de Deus, a gente está vivendo a mediocridade. E não se esqueçam, a palavra de Deus diz que o morno será vomitado. Não há lugar para ele. O comprometimento com Jesus é radical. O discipulado é radical. Não, mas é graça. A graça já resolveu tudo. Sim, pagou o preço que você não podia pagar, mas o discipulado te custa tudo. Te custa tudo. Custa todos os seus deuses e seus ídolos. E custa que você se coloque numa caminhada de aperfeiçoamento. Uma sociedade orgulhosa desaprendeu o lugar da dor e do sofrimento, não sabe lidar com isso. E sabe o que eu gosto muito nesse texto? E está a partir do verso 16, Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração, como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós, na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos luz aos habitantes do mundo. Eu gosto muito dessa imagem, porque a dor não precisa ser ruim, ela só é ruim para aqueles que dependem daquilo que os olhos podem ver e que as mãos podem tocar. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem nos conta uma grande verdade, que não pode acontecer vida. O sujeito não nasce. Se a mulher, a mãe, não experimentar a pior das dores, o casal não traz luz a uma criança se a mulher não experimentar
uma enorme, indescritível dor. E não se engane, antes que a criança possa falar ou sorrir, será o choro o sinal de que ela está viva. O sofrimento e a dor não são o nosso problema. O problema do mundo é porque ele é orgulhoso e sofre em vão. Carrega a caixa pesada e não pede ajuda. E depois olha para trás e fala: eu não precisava ter passado por isso. Mas obviamente, como todo orgulhoso, não admite. Eu todo torto lá com a caixa, não estou bem. O orgulhoso sofre em vão. Não dá à luz a nada. Se contorce de dor. Mas o seu sofrimento não produz vida. A cidade altiva, se permanecer altiva, será levada ao pó. Será destruída. E será destruída pelo quê? Será destruída pelo seu próprio comportamento. Porque pediu isso. Porque trouxe isso sobre você. E não adianta chegar lá e falar que Deus não é Deus porque Ele permitiu que isso acontecesse. Porque nós estamos há muito tempo semeando esse tipo de coisa. E a nossa sociedade sofre muito. Não é à toa. Não é à toa que nunca houve tanta doença da alma. Os consultórios estão lotados. Os remédios mais vendidos são os antidepressivos. Por quê? Porque nossa sociedade sofre por causa de seu orgulho, porque não pede ajuda, porque não crê naquele que tem poder para resolver os problemas. E eu não estou te dizendo que o seu problema vai ser resolvido do jeito que você quer. Mas eu estou te dizendo, se você é como a cidade forte, você firma os teus fundamentos e os teus alicerces numa rocha eterna, não significa que não vai haver investida contra você. Significa que porque você tem fundamento sólido em algo que está para além do entendimento e do poder humano, você vai resistir a isso. Ainda que as tempestades e os inimigos venham. Não significa que não vai haver dor. Significa que a dor e o sofrimento vão ser redimidos pelo propósito que Deus tem para a sua vida, que é de gerar mais vida para aqueles que estão à sua volta. Eu gosto muito de como esse texto continua dizendo: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará a luz aos seus mortos. Para você isso pode não ser novidade, porque a gente está falando de Bíblia, e Bíblia tem a ver com ressurreição. Mas uma propriedade do labor profético é que o profeta, ele ressignifica a soteriologia. O que isso significa? O profeta ressignifica a ideia que aquele povo tinha de salvação. Até então, os limites da ideia de salvação estavam dentro da ideia de Judá permanecer vitoriosa na sua cidade, expandindo suas fronteiras. Mas Isaías vai trazer uma novidade, e que a partir daí vai ser desenvolvida para chegar em Cristo no clímax e ser resolvida com perfeição. Isaías está trazendo uma ideia de que a morte não é a última palavra. Ainda que o seu orgulho te leve ao pó. Ainda que você tenha tramado sua própria destruição. Ainda que o teu orgulho tenha te levado para o lugar mais definitivo que você possa encontrar, que é o seu caixão.
essa não é a palavra final. Por quê? Porque não existe nada complexo ou definitivo demais que não possa ser superado ou transformado pelo Deus que cremos. E porque fitamos essa realidade, porque fitamos esse Deus, porque temos essa esperança. Esperança que está para além daquilo que os nossos olhos podem ver, nossas mãos podem tocar ou manipular. Porque cremos nisso, somos capazes de enfrentar coisas que a maioria das pessoas não são, porque estamos fundamentados, alicerçados nessa rocha eterna. Não seremos, como igreja, uma cidade forte, porque contamos com os nossos recursos. Se fosse assim, estaríamos limitados a eles. Não somos uma cidade forte porque confiamos na nossa justiça e aquilo que chamamos de amor. Porque o nosso coração é enganoso. Somos limitados. Como cidade forte, sofreremos sim, mas o nosso sofrimento será redimido pelos frutos que o Espírito Santo vai operar através das nossas vidas. E ainda que voltemos ao pó, cremos que esse não é o nosso fim. Se nós, como comunidade, como igreja de Cristo que estende essas paredes e está presente em todos os lugares dessa cidade, se nós desviarmos os nossos olhares das coisas que estão nos distraindo e focarmos os nossos olhos naquele que tem poder para ser a nossa rocha, o nosso fundamento, se nós realmente nos humilharmos, e como diz esse texto, Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Se realmente a gente for levado ao chão, se dobrarmos os nossos joelhos e encontrarmos no nosso Deus o único em quem precisamos confiar, nada será forte, complexo ou definitivo demais nas nossas vidas, porque será dele a última palavra. Essa é a nossa realidade. A gente tem que escolher entre ser uma cidade altiva, que confia nos seus recursos, que confia no seu entendimento, que confia na sua capacidade para resolver os seus problemas, para planejar e sonhar a sua vida. Podemos ser essa cidade. Podemos desfrutar de grandes momentos de prazer. Mas o nosso alicerce terá o tamanho, terá a profundidade de nós mesmos. E eu queria te dizer que somos rasos. Eu gostaria de ler um texto para encerrar. E esse texto carecia de uma série de mensagens só sobre ele, mas eu vou confiar no poder do Espírito para trazer para nós esclarecimento e entendimento, e que nessa imagem a gente consiga compreender qual será o nosso destino. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
tem misericórdia, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não um outro, foi para casa justificado diante de Deus. E eu queria que, se você pudesse gravar qualquer coisa do que foi dito nessa manhã, não esqueça dessa próxima frase. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. O sofrimento não precisa ser a desgraça na tua vida. Ele pode ser redimido pelo poder desse Deus. Mas se você permanecer orgulhoso, você continuará sofrendo em vão, sozinho.